Olá, meus amigos, é com muita alegria que nós vamos iniciar o nosso estudo, um estudo feito à luz do Evangelho, e hoje o capítulo em questão é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E queremos iniciar falando daquele acontecimento interessantíssimo quando trouxeram uma pessoa para Jesus, estava totalmente obsediada, envolvida pelos espíritos, e a preocupação do pai era de que socorresse o filho, que estava sofrendo muito, ora caindo sobre o fogo, ora sobre a água, não tinha domínio sobre si mesmo. E até antecipou, olha, eu já trouxe o meu filho para os seus discípulos, e eles não conseguiram curá-lo. E Jesus, então, impôs as suas mãos e retirou aquela entidade, lógico, com seu poder, com toda essa característica moral, tinha ascendência sobre qualquer criatura. Então, afastou o espírito. E não parou ali, porque os discípulos eles ficaram intrigados. Mas por que nós não conseguimos afastar essa entidade quando Jesus devolveu-lhe a integridade psíquica? E Jesus disse assim, olha, interessante que ele fala assim, até quando eu vou ter que sofrer por vocês, por causa da vossa pouca fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grãozinho de nada, diria a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela o faria se dissesse com toda a convicção. Então, a gente percebe que Jesus quis falar para que, simbolicamente, né, que quando a gente tem convicção daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós podemos fazer com toda segurança, com conhecimento de causa, então a gente pode fazer muitas coisas. Logicamente que pode até transportar montanhas, sim, de verdade. Lógico que não na nossa condição. Mas Jesus, um espírito puro, perfeito, ele poderia translocar, fazer qualquer coisa. Se ele construiu o planeta, ele pode desconstruir também. Mas aí precisa ter muita fé, precisa ter muito conhecimento. Mas, simbolicamente, Navarro, o que Jesus quis dizer? Afastar as montanhas, transportar as montanhas com a nossa fé. É montanha de terra, de pedra, ou são outras montanhas? São outras montanhas, doutor. E que são bem grandes, relacionadas à nossa ignorância ainda, né? Eu gosto muito, e eu quero pedir licença aos queridos amigos que abraçamos em nome do Senhor, gostaria de trazer aqui uma definição de fé que está lá no livro O Consolador, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Se não nos enganamos, está no item 354. É sempre uma referência para nós. Ele diz que ter fé é guardar ou repousar o coração na infinita certeza em Deus. Quando Emmanuel fala isso, ele está nos levando a entender que coração é sentimento e certeza é convicção vinda do conhecimento. Então a doutrina espírita traz a possibilidade do conhecimento somado às potencialidades do nosso espírito, ou seja, a fé raciocinada, porque as nossas potencialidades estão sendo elaboradas, lapidadas ao longo do tempo. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso, então voltando diretamente à sua proposta, é compreendermos que no trajeto do espírito que foi criado simples e ignorante, que um dia vai atingir a perfeição, haverá empecilhos, haverá barreiras, haverá degraus, haverá, enfim, dificuldades mil para que ele possa desenvolver não só o sentimento, quanto também desenvolver a inteligência, ou vice-versa. De forma que as montanhas que o Senhor quer dizer são, e que Kardec vai analisar muito bem nesse capítulo, são as montanhas das impossibilidades que nós mesmos construímos. Né? E poderíamos aqui dar um exemplo, um ponto de referência, um exemplo conhecidíssimo de todos nós, né? Por que o rio alcança o mar? Porque ele aprende a desviar dos obstáculos. Então a nossa fé, que precisa ser desenvolvida no tocante às realidades espiritual e consequentemente às nossas possibilidades, ela precisa ser raciocinada.
para a gente começar a compreender que nós temos que buscar soluções para resolver as problemáticas que a vida se nos apresenta nessa condição que nós estamos de prova e de expiação. Lembrando que prova é tudo aquilo que nós pedimos para desenvolver o nosso espírito para o futuro. E expiação é a correção do passado. Ambas produzem, vamos dizer assim, impacto em nossas vidas e, consequentemente, suor e lágrima. Mas à medida em que a gente se esclarece a respeito, a gente passa a confiar na misericórdia divina e nas possibilidades que estão à nossa disposição. Porque se Deus é perfeito, Ele não pode, naturalmente e filosoficamente falando, fechar todas as portas de uma vez para nós outros. Se uma porta se fecha, haverá sempre pelo menos mais uma ao lado aberta para que a gente continue. Para isso, a gente precisa entender o que é ter fé. Falando de fé, né? Nós temos que entender que tem que ter razão. Se não tiver razão, fica numa fé dogmática, né? É porque é assim, você tem que aceitar. Não. Nós não podemos ferir dois apriorismos, que é a nossa inteligência e o conhecimento que a gente vai adquirir por essa inteligência. Então, tem que ser racional, tem que ser lógico. Então, essa fé só vai ser, como diz o nosso Kardec, só vai ser inconcursa, firme, quando ela enfrenta a razão face a face em toda a época da humanidade. Então, quando você tem noção precisa daquilo que você vai estar defendendo, pelo seu conhecimento, você enfrenta a razão, porque você não vai aceitar porque a pessoa disse, e você... porque você disse, eu não entendo assim, eu penso diferente, mas você disse, então está certo. Não. A fé, como você disse, é, acima de tudo, uma convicção de que Deus é nosso Pai, de que Ele nos ama, de que Ele é de um amor irrestrito. Então, nós, a começar por ter essa fé em Deus, nós não teríamos que ter medo. Esse medo absurdo que a gente tem. Eu vejo muitas pessoas questionarem, mas se Deus quiser, né? Não é bem assim, se Deus quiser. Mas se Deus me ajudar, não é bem assim, porque Deus ajuda sempre, não podemos questionar, se Deus me ajudar. Isso não é fé. E a pessoa assim, vai dar certo porque Deus é maior, Deus é soberano, porque Deus... peraí, não vai dar certo porque Deus é soberano, porque Deus é maravilhoso, porque Ele é fiel, não. Vai dar certo na nossa vida se nós alinharmos com a proposta divina e fizermos aquilo de acordo com a nossa consciência cobra. Porque tem muita gente que tem uma fé absurda, muito, vamos dizer assim, irracional. Acredita porque acredita. Se a gente questionar, a pessoa já não tem uma resposta. Não, mas é porque me disseram, é assim, minha religião é desse jeito. A doutrina espírita vê exatamente explicar todas as particularidades, todas as, vamos dizer assim, os paradigmas, os parâmetros que regem a nossa vida, no plano físico e no plano espiritual. Como espíritos em evolução, nós temos que entender que tem que ter um início, um meio e um fim. Isso tem que estar alinhado com a proposta divina. Quando a gente diverge pela falta de razão e lógica, nós estamos numa fé completamente inaceitável. Seria uma fé fraca, uma fé volúvel, que a qualquer momento a pessoa pode cair, porque não tem aquela firmeza. Então essa fé firme em Deus e em nós, porque tem a fé divina e a fé humana, que o Naval vai falar um pouquinho sobre isso, faz com que a gente tenha uma conduta mais de equilíbrio, de mais coragem, de mais ânimo, de mais certeza, que é o produto da fé. Verdade, nós poderíamos aqui, meus amigos, falar um pouquinho daquilo que se pode chamar síndrome do super-homem, né? Que é o excesso de confiança da gente, o excesso de fé, que passa a ser, segundo o Kardec analisa, uma fé presunçosa. Presunção, né? Precisamos tomar cuidado com isso, os arroubos de fé que vão fazendo com que a gente se desequilibre e se comprometa ainda mais aqui na Terra. Nesse sentido, vai se estudar nesse capítulo a fé humana e a fé divina. Ora, a fé humana é tudo aquilo que está
à nossa disposição para ser conquistado no campo da materialidade, das organizações humanas. Então eu acredito que tem o potencial para fazer isso, para conseguir aquela promoção, para conseguir aquela construção, para conseguir aquele desiderato qualquer, seja no campo social, seja no campo educacional, enfim. Quando nós buscamos uma força interior e temos convicção que a temos para executar coisas no mundo material, essa é a fé humana. Do dia a dia, que todos nós temos, em maior ou menor grau. Sempre haverá aquelas pessoas que não acreditam nas suas potencialidades, nem mesmo para as coisas do dia a dia, né? Mas no geral nós temos. Agora, a fé divina é aquela que nos remete a nos inserirmos num contexto de espiritualidade, porque nós somos espíritos imortais. Quando o senhor falou no início daquela passagem que Jesus vai curar aquele menino daquele processo obsessivo, né? Jesus diz para eles que é preciso ter fé, mas ele acrescenta também que é preciso jejum e oração, né? E estudando a questão, jejum nada mais é do que abrir mão das viciações e das paixões. Então a nossa fé será divina quando nós trabalharmos o nosso espírito para se modificar moralmente, visando um objetivo espiritual. Então eu vou trabalhar com as forças que eu tenho, acreditando que eu as tenho, para vencer as minhas inclinações menos felizes, as minhas aptidões negativas. Então eu vou trabalhar para diminuir as minhas viciações, sejam elas físicas ou mentais e mesmo emocionais. Eu vou trabalhar para vencer as minhas paixões carnais e assim sucessivamente. Então, e vou aprender também a tirar, a prospectar, melhor dizendo, do campo da oração as forças necessárias, porque quando nós oramos, ensina a doutrina espírita, nós nos aproximamos e chamamos a atenção dos espíritos superiores que vêm em socorro, para fazer com que a gente se fortaleça no sentido do caminho certo, né? No sentido certo. Então, a realização do mundo material, que é necessário, porque nós temos as nossas obrigações naturais aqui na Terra, nós utilizamos da fé que se chama fé humana. Para as realizações do Espírito, é preciso conhecer os valores do Espírito, que a doutrina espírita nos traz, porque nós somos seres espirituais muito antes de sermos seres corporificados aqui na Terra. E o que vai resultar depois dessa passagem é um espírito passando em revista tudo aquilo que ele teve a oportunidade de viver para se tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor, né? Então a gente precisa, entre aspas, separar ao mesmo tempo que manter unidas as duas, porque eu sou um espírito imortal numa experiência carnal. Então eu preciso aprender a tirar proveito dos dois. Tem essa passagem que nós conhecemos muito bem, que é a passagem, a parábola, não é parábola, é uma passagem do Evangelho mesmo, vivenciada entre os discípulos de Jesus, quando eles vinham de Betânia para Jerusalém, e Jesus teve fome e procurou uma figueira. E naquela época não era época de figo, mas a gente sabe que às vezes existe o fruto sazonado que vem fora da época, né? E Jesus buscou o figo na figueira e não encontrou. E colocou, olha, então já que você não produziu figo, que ninguém mais coma de ti fruto algum. E foram embora. Na volta, a figueira tinha secado. E aí os discípulos disseram, Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, secou, não é? E aí ele disse assim, bom, quando vocês tiverem fé para valer, vamos dizer, esse monte transporta-te daqui para lá, ele será transportado. Mas aí vem o Kardec dissecando essa passagem, falando sobre o que significa esta figueira seca. E ele começa falando que são os médiuns que têm a mediunidade, que não faz prevalecer aquela oportunidade de trabalho, de dedicação ao próximo, de renúncia, de disciplina. E quando esse médium não se dedica para valer, realmente é uma figueira que não produziu fruto. Porque também a gente tem que entender que o fruto tem que ser produzido, às vezes, fora de época. Não é toda hora que nós podemos dizer, eu vou te ajudar
na hora que eu puder. Não, às vezes a pessoa precisa naquele momento. E a pessoa diz, não, agora eu não posso. Até pode, mas não faz. Essa pessoa que deixa de produzir o fruto, realmente está se comprometendo para com a lei divina. As organizações que se dispõem a fazer um trabalho de assistência e não fazem, é também uma figueira que não produziu fruto na hora certa e poderá ser secada, ser morta por conta da sua inoperância. E a gente às vezes é chamado a produzir um fruto qualquer, dentro do lar, no trabalho, na rua. Nós somos uma figueira, uma árvore a dar frutos para aqueles transeuntes. E se de repente a gente não oferece o fruto naquele exato momento, nos tornamos uma figueira improdutiva, correndo o risco de ser também morta por conta dessa atitude infeliz. Que você citou a parábola dos talentos, Navarro, exatamente isso. Quando você tem o talento para ser usado e não usa, será retirado. Então, é bom que a gente entenda que essa passagem, o Kardec deixou muito claro, que nós seremos cobrados pelas nossas possibilidades. E aí vem a mensagem de José, um espírito protetor, que está inserido nesse capítulo, sobre a caridade ser fruto da fé, como a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então nós sabemos que a fé é muito importante, esse entendimento do que significa o sofrimento alheio, do que significa a pessoa na nossa vida de relação, o que nós devemos fazer para justificar o nosso potencial que está ali, como aquela figueira que veio para dar sombra, para dar fruto e na hora não atendeu a proposta de Jesus, a necessidade de Jesus. Então, para que a gente continue dando frutos e mantenhamos vivos, nós temos que ser produtivos, fazer acontecer na hora em que somos solicitados. Verdade, mas chama a atenção, doutor, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, as duas mensagens espirituais das instruções dos Espíritos são dadas por espíritos protetores. José se identifica como José, o outro não. É um espírito protetor. E particularmente isso me chama a atenção. Por quê? Porque às vezes a gente está aqui na Terra, diante de uma problemática qualquer, seja ela no campo da materialidade ou no campo da espiritualidade, e a gente não acredita nas nossas próprias forças. Mas nós todos temos um espírito protetor junto de nós outros. E nós conhecemos bem, por ser tradição popular, aquela figura onde aparece de um lado o anjinho falando num ouvido e o diabozinho falando no outro ouvido. Então todos nós temos um espírito protetor falando para nós, no ouvido do espírito nosso, de que nós podemos realizar, nós devemos realizar, ele aponta caminhos. Então nós precisamos aprender também a entrar em sintonia com esse espírito protetor, porque ele é uma ferramenta, ele é um auxiliar enorme no sentido de nós desenvolvermos a caridade como uma consequência da fé. Às vezes a gente quer produzir a caridade como um arroubo. Não. Nós precisamos começar do mais simples para o mais complexo. E esse espírito protetor vai estar sempre do nosso lado nos orientando, mas desde que a gente asserene os nossos espíritos para ouvi-lo. Porque a fé, para ser produtiva, ela precisa estar serena, ela precisa estar equilibrada, ela precisa estar consciente. Ainda em relação até mesmo às coisas do mundo material, a gente precisa aprender a não se precipitar, a não caminharmos desarvoradamente, a utilizarmos do conhecimento a respeito, né? Para a gente poder fazer o que precisa ser feito. Então nós precisamos confiar muito na existência do espírito protetor, né? Junto de nós outros, nos incentivando a desenvolver a fé. Por isso a oração, porque a oração sempre vai fortalecer a nossa fé e vai fortalecer também a nossa relação com o espírito protetor. Uma coisa que nos chama a atenção é aquela pessoa que é analfabeta, que não estudou nada, que, entre aspas, não sabe nada, entre aspas, eu estou colocando, e que tem uma fé indizível. Como é que a gente pode explicar isso? Logicamente que o espírito não começou a existência ali agora. É um espírito milenar e que já fez esse acréscimo à sua competência
pelo entendimento das propostas crísticas divinas, né? São pessoas que já em outras existências já se trabalharam, já se transformaram e que trazem ao nascer já essa fé inconcursa, firme, inamovível. Então, essa pessoa já é uma criatura de fé. Mas fé não é alguma coisa que a gente coloca na cabeça da pessoa, como se cai do alto, como se fosse um paraquedas, não. A fé é adquirida. De alguma forma, se essa pessoa já traz é porque ela adquiriu antes. E senão ela tem que fortalecer essa fé na razão, no entendimento, na busca de conceitos que lhe dão a força, a coragem, o ânimo para enfrentar todas as dificuldades com essa fé. Por isso é que a gente sabe que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Quando a gente tem essa fé, esse entendimento, a gente sente a necessidade de fazer o bem. Esse bem que é um simples dever, até uma demonstração de gratidão a Deus por tantas bênçãos que a gente recebe. Então a gente vai fazer a caridade, vai amar. E eu lembro muito bem do Tiago, quando ele disse assim, se tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que com as minhas obras mostrar-te-ei a minha fé. A fé sem obras é morta. Então eu fico pensando, a pessoa, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé no meu anjo guardião. Eu falei, e o que você tem feito? Nada. Então essa fé é uma fé morta, é uma fé que não está se justificando, porque quem tem fé e entende, sabe que tem que fazer alguma coisa, não é, Ana Paula? Sim, fé é aquilo que nos induz para a ação. Mas caberia aqui, mais uma vez e sempre, né, a necessidade de nós nos autoconhecermos. Será que nós sabemos o tamanho da nossa fé? Quando Santo Agostinho propõe no Livro dos Espíritos que a gente se autoconheça, ele está dizendo para nós outros verificarmos aquilo que a gente faz no dia a dia. E principalmente em consequência da presença do próximo junto de nossas vidas. Então, como é que eu vou realizar algo que eu acredito, algo que se espera de mim, se eu não conhecer o mecanismo no qual eu estou inserido? Como é que eu vou realizar se eu não souber até onde eu posso ir racionalmente? Como é que eu vou realizar se eu não acreditar nas possibilidades que me são dadas pela divindade, pois que Deus, para ser Deus, não pode bloquear ninguém do seu propósito, né, da sua necessidade evolutiva? Então, como é que eu vou acreditar nisso se eu não me esclarecer a respeito da realidade da vida? Obras é essencial no nosso entendimento para que a gente possa provocar resultados. A cada um é dado segundo as suas obras, disse Jesus. Então eu posso falar que acredito em Deus com todas as forças do meu espírito, mas Deus é trabalho. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, disse Jesus. Então eu preciso usar dessa força para mudar o mundo. Ah, mas o mundo não foi eu que deixei essa situação, mas eu participo dele. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso trabalhar com Jesus para modificar o mundo. A isso a minha fé deve me levar. A ser produtivo na seara que é grande e ainda são poucos os trabalhadores lúcidos. Pois então, nós estamos entendendo que a fé é a grande alavanca que nos impulsiona. Ela tem que ser adquirida. Então eu vejo muitas pessoas que não fazem nada por adquirir essa fé. E quem tem essa fé vive numa calmia que faz gosto. É muito importante você ter essa paz, esse equilíbrio, essa segurança. Eu lembro muito bem de uma pessoa que foi no meu consultório e que a irmã convidou para ir para a praia. E aí ela foi com a irmã. E a irmã disse assim, olha, doutor, a minha irmã não quer ir para a praia comigo. Eu falei, nossa, mas como não? E então, doutor, vai ficar na minha casa, nós temos uma casa lá, vai viajar comigo, vai levar os filhos, vão ficar hospedados na minha casa, ela não quer ir. Eu falei, nossa, eu posso ir no lugar dela? Mas por que ela não quer ir? Assim, sabe por quê, doutor? Porque ela tem medo dos filhos pegarem uma doença lá na praia. Então eu fico pensando, meu Deus, que falta de razão, de lógica, né? Falta de fé. Porque quem tem fé sabe que tudo é comandado pelo Criador, tudo é com aval de Deus.
Então, nós estamos inseridos em Deus, nós nele vivemos, nele nos movemos, e Deus é amor, então eu tenho que confiar em mim. Eu vou dirigir o carro, vou com segurança, vou chegar lá, vou cuidar dos meus filhos, mas se tiver que acontecer, vai acontecer, lá na praia, aqui, em qualquer lugar. Então, quem confia em Deus, quem tem essa fé, vive numa paz que faz gosto, não fica com esse medo, porque o medo é o antídoto da felicidade. Quem não tem medo e tem fé é muito mais tranquilo, mais paciente, mais seguro e age com maior apreço. E eu quero passar para o Navarro as suas últimas palavras para encerrar o nosso programa, que o tempo nos cobra. Sim, doutor, é preciso trabalhar o medo, que é um sentimento que todos nós carregamos, né? E nós não vamos conseguir extirpá-lo, mas nós vamos conseguir educá-lo. Para isso, o conhecimento da fé. Esse inimigo que nós temos, e Narcisa no nosso lar vai falar para André Luiz, que é o maior dos inimigos da criatura humana, né? Ele justamente impede que a gente faça o que precisa ser feito. E é possível sempre fazer alguma coisa, mas é preciso planejar, desejar e começar a executar, do mais simples para o mais complexo, e aí a gente vai descobrindo o quanto a gente pode realizar. E a gente sempre vai poder, porque é disso que se trata. O Criador espera, e o Senhor Jesus que o representa, que nós façamos o que está ao nosso alcance. Ninguém vai pedir aquilo que não está em nosso alcance. Vai pedir aquilo que está sob as nossas possibilidades. Raciocinemos sempre, sempre com Jesus, nunca sem Kardec.